Chegamos ao Palácio do Planalto, Brasília. O Senado realiza hoje, daqui a pouco, aliás, hoje de manhã, uma audiência pública para discutir o processo de aborto legal no Brasil. O Henrique vai contar para a gente quem é que deve participar dessa discussão. Bom dia, Henrique. Bom dia, Rafael. Olha, depois de toda aquela questão, daquele debate na semana passada sobre a questão daquele projeto de lei que prevê aumentar a pena para os casos de aborto, equiparando ali o homicídio, o Senado Federal deve debater hoje, logo mais às 9 da manhã, em uma sessão de debate temática, esse assunto também aqui em Brasília. Esse pedido dessa sessão foi feito pelo senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, que é declaradamente contra o aborto. Essa sessão temática, ela serve ali para tratar temas de relevância nacional. Foram convocados pelo senador ali especialistas e também associações que são contra o aborto. Eles devem debater sobre aquele procedimento médico chamado assistolia fetal. Esse procedimento que foi proibido pelo Conselho Federal de Medicina, mas que a questão foi parar na Justiça, foi parar no Supremo Tribunal Federal. Esse procedimento ele é recomendado pela Organização Mundial de Saúde para casos de aborto legal após as 22 semanas. No Brasil, a gente lembra que aborto legal é nos casos de anencefalo ou de má formação do cérebro ali do feto, ou também quando coloca em risco a vida da mãe, nos casos de estupro, este último que pode ser alterado com aquele projeto de lei que está sendo votado, que foi votado à urgência lá na Câmara dos Deputados. A gente lembra que esse debate no Senado não tem nada a ver com esse projeto de lei. Inclusive, o senador Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, disse que quando esse projeto de lei chegar ao Senado, não haverá a mesma pressa que houve ali na Câmara dos Deputados para debater este assunto. Rafael. Está mantida a pressa com que a urgência foi aprovada na avaliação do projeto? Quais são as atualizações que você tem sobre o andamento do projeto lá na Câmara dos Deputados, Henrique? Olha, sobre esse projeto de lei, o que a gente conseguiu apurar é que essa proposta deve ficar para ser votada apenas no fim do ano, depois das eleições. Os deputados devem esperar a poeira dos protestos baixarem, esse assunto cair aí no esquecimento para voltar a pautar o mérito desse assunto. Ele que foi aprovado apenas o regime de urgência. Quem deu essas informações foi o autor da proposta na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Ele afirmou que essa proposta deve ficar para o final do ano, porque esse PL ele foi uma promessa do presidente da casa, do deputado Arthur Lira, à bancada evangélica, e o deputado Arthur Lira ele tem mandato até o fim deste ano, ou seja, ele tem até o fim do ano para pautar o mérito dessa proposta. De acordo com o deputado Sóstenes Cavalcante, a bancada evangélica já está ali contemplada com a aprovação dessa urgência desse projeto de lei, que com essa aprovação da urgência ele não precisaria passar por comissões, seria pautado diretamente no plenário. A gente lembra que no fim de semana houveram aí diversos protestos relacionados com esse projeto de lei que prevê esse aumento da pena aí para os casos de aborto no país, equiparando a pena de homicídio, chegando a 20 anos de prisão. O texto ele quer aí alterar alguns pontos, inclusive na questão do aborto para casos de estupro. O aborto realizado após as 22 semanas no caso de estupro, que também seria criminalizado com pena de 20 anos de prisão. E esse tema que chegou a ser muito enfatizado nos protestos, porque a pena, nesses casos, seria maior do que a pena do próprio estuprador. Rafael Colombo. Valeu, Henrique. Henrique Carmo, ao vivo, direto de Brasília. Quero ouvir um pouquinho das opiniões da Amanda e do Beraldo a respeito dessa possibilidade de votação, mas só depois da eleição, se é que vai acontecer. Amanda, se acontecer essa suspensão momentânea, você atribui isso a quê? Colombo, poucas coisas são mais cruéis, mais anacrônicas e mais retrógradas do que esse projeto de lei que simplesmente equipara a pena à mulher no Brasil, que interrompe a gravidez, a pena da mulher no Afeganistão ou até na Indonésia. Essa foi a capa antológica do jornal Folha de São Paulo no sábado. No Afeganistão e na Indonésia, aliás, a pena é menor para a mulher que decide interromper a gravidez. São 7 anos de prisão. Aqui no Brasil, se esse PL passar, seriam até 20 anos de prisão, equiparando a mulher a uma homicida simples, ou seja, uma assassina. A gente já sabe que a maioria das estupradas no Brasil, 6 em cada 10 casos, são de meninas de até 13 anos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e essas meninas muitas vezes têm dificuldade de perceberem que estão grávidas, têm dificuldade de acesso ao aborto legal pelo SUS, são poucos municípios que realizam o procedimento. Portanto, muitas vezes, quando elas realizam esse procedimento, a assistolia fetal, que aliás é o procedimento recomendado pela Organização Mundial de Saúde, elas já estão mais avançadas, no estágio mais avançado da gravidez.
gravidez. Essa proposta hoje de audiência pública no Senado é algo que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Ela vai no sentido contrário, porque ela vai ouvir deputados e parlamentares conservadores que são a favor, que são contra o aborto. E não se trata disso, trata de uma questão de saúde pública. E só para terminar, tem uma enquete na Câmara dos Deputados com mais de 1 milhão de votos. Nesses últimos dias, 88% das posições são contrárias a esse projeto de lei que é cruel, esse sim é assassino e é uma coisa completamente absurda. Amanda, mas é porque lá no Afeganistão e na Indonésia não tem redução de pena, progressão de regime, saidinha e etc. Então, não podemos comparar uma coisa com a outra. O que se está tratando aqui é do aborto usado, em grande parte hoje, simplesmente como um método anticonceptivo. Isso é inaceitável. Casos de exceção já são tratados pela legislação brasileira. Crianças, adolescentes, elas não são alcançadas por essa legislação, porque no Brasil o adolescente ele não é tratado como criminoso, ele é um menor infrator, ele é um adolescente em conflito com a lei, ele não está sujeito à mesma legislação. É interessante como os abortistas pegaram esse tema e transformaram no carnaval, ao invés de focar no tema principal, que é o aborto. Se há um questionamento em relação ao estupro, que se trate da legislação de uma forma específica, mas não se cria esse carnaval tirando o foco de que aborto não pode ser um método simplesmente usado de forma deliberada para matar crianças. Ô, Beraldo, aborto não é método contraceptivo. Meninas que são estupradas ou mulheres que são estupradas têm direito ao aborto legal. Isso não é método contraceptivo. É decidir não continuar com uma gravidez indesejada depois que você foi vítima de abuso sexual. Parece que é isso que você está defendendo na tua fala, porque é exatamente disso que esse projeto de lei trata. Ô, Amanda, quem é vítima de uma violência sexual, e eu sou a favor de castração química para estuprador, para que ele seja penalizado de uma forma exemplar e afastado em definitivo do convívio da sociedade. Agora, quem é vítima de estupro, obviamente tem que denunciar o caso e tem que fazer um acompanhamento sobre a sua situação de gravidez ou não. Não adianta achar que simplesmente, por acaso, depois de 22 semanas, é que a menina vai se dar conta de que está grávida e que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Precisamos melhorar isso, mas não simplesmente achar que essa é a regra e que temos que conviver com ela.